Olá, passando aqui para a gente conversar um pouquinho. Tava aqui na produção para variar e tava pensando aqui em uma mensagem que eu escutei ontem e que me fez refletir que isso é bem verdade. Mais ou menos assim, gente. Lembra quando a gente era criança, que a gente queria ir para um determinado lugar e os nossos pais não deixavam, e aí a gente dizia assim, mas todo mundo vai. E aí os nossos pais diziam, mas você não é todo mundo. E isso deixava a gente chateado, né? Mas a gente obedecia e a gente não ia. Ai da gente que fosse. E hoje a gente está vivendo, infelizmente, por conta dessa pandemia, uma outra situação. Hoje são os nossos pais, são os nossos avós, são os nossos idosos que querem ir para os outros lugares, diferente de nós crianças, que devíamos obediência aos nossos pais, eles são adultos, né? E é complicado você dizer, convencê-los de que eles não devem sair de casa, porque eles são grupo de risco. As pessoas que têm imunidade baixa, não só os idosos, mas as pessoas que têm imunidade baixa, que sofrem com câncer e com tantas outras enfermidades que deixam elas, que elas têm doenças autoimunes, né? É muito complicado, gente. E essas pessoas são as principais pessoas de risco que precisam de um carinho maior nosso, de uma atenção maior nossa, para que realmente não saiam de casa. Na verdade, não é para nenhum de nós, porque se nós saímos, nós nos expomos ao vírus e podemos trazer para as pessoas que convivem conosco. E elas é que não devem sair mesmo. E aí a mensagem dizia assim, que chegou o tempo agora de ser ao contrário. Agora é a hora da gente dizer para eles que eles não vão sair de casa porque eles não são todo mundo. Que se outras pessoas estão saindo, eles não vão sair porque a gente não vai deixar. E isso é bem verdade. Parece até uma brincadeira, né? Mas não é não. É bem verdade. Eu escutei isso ontem numa live e com a Alessandra Santos, me fez refletir muito. A live foi maravilhosa. Foi com uma jornalista da Europa. E essa jornalista tirou todas as nossas dúvidas, explicou tudo sobre o que realmente está acontecendo fora do Brasil e que, em nome de Jesus, não vai chegar até nós. Mas depende de cada um fazer a sua parte. Depende de cada um fazer a sua parte, de cada um entender que a gente precisa ficar em casa, que é só para sair em medidas extremas de necessidade mesmo, se não tiver outro jeito, que a gente não deve expor nem a nossa vida nem a dos nossos, porque é muito preocupante. Para vocês terem noção, não tem nada a ver com causar pânico, como a gente escuta muita gente falar, as pessoas falam muita coisa que causa pânico, mas não é, a gente tem que estar inteirado da realidade. E na Europa, o que já está acontecendo é por conta da pandemia ter se alastrado lá, porque as pessoas não deram atenção ao que estava acontecendo, as pessoas não respeitaram as normas e as ordens, burlavam a lei e saíam de casa quando era dito que não era para sair. Muitas pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo e com isso os hospitais estão superlotados, sendo que a Europa tem, gente, os melhores hospitais do mundo. E mesmo assim, os hospitais não estão suportando atender a quantidade de pessoas que estão enfermas indo para os hospitais, tanto com o coronavírus, quanto em outras situações, de um acidente ou de qualquer outra coisa, as pessoas não têm como ser atendidas nos hospitais, não tem como ser feita uma transfusão de sangue, nenhum outro procedimento, porque os hospitais estão lotados, sem leitos. Aí vocês imaginam, Deus nos livre que isso aconteça aqui no Brasil, porque a gente tem consciência que a saúde do Brasil não é boa. A saúde do Brasil é precária, tanto a do SUS quanto as particulares também dos planos de saúde não são tão boas. E a gente precisa estar atento a tudo isso e por isso a gente precisa ficar em casa. Por isso a gente precisa obedecer às leis para que o quanto antes
a gente consiga vencer esse maldito vírus e não aconteça conosco o que já aconteceu na Europa e em tantos outros lugares do mundo, com tantas mortes já registradas, sendo que as pessoas não podem nem enterrar seus mortos, não pode ter velório por conta do coronavírus, para que não tenha outros contágios. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, peço a vocês que compartilhem também o vídeo, porque foi feito com o sentimento mesmo do coração de que conscientize pessoas. A gente precisa se conscientizar e conscientizar outras pessoas para estarem atentas e não levarem o caso na brincadeira, porque não é brincadeira. Vamos nos cuidar, gente. E Deus abençoe poderosamente a nossa vida e nos defenda contra esse vírus maldito. E com ele possamos vencer esse vírus o mais rápido possível. Beijinhos.